Opa, e aí galera, tô fazendo esse vídeo aqui para falar desse jogo aí, que é um jogo de deck build, chama After the Virus. Então ele é um jogo que ele pode ser jogado de 1 a 3 jogadores, ele é muito divertido jogando sozinho, solo, né? E nós podemos escolher entre 4 personagens diferentes. Cada um desses personagens tem um deck inicial de 10 cartas, onde dessas 10 cartas tem uma carta que já inicia em jogo, então em play já inicia no jogo. Então esse aqui começa com a jaquetinha, esse aqui começa com o facão, esse aqui começa com uma skill de treinamento e esse aqui começa com um bar, né? E tem as outras 9 cartas. E todo deck vai iniciar com de 1 a 3 zumbis, dependendo da quantidade de jogadores que estiverem jogando. Então, jogando solo um zumbi, jogando com 3 jogadores, iniciam com 3 zumbis cada deck. O jogo ele tem esses 3 tokens que eles marcam a quantidade de sobreviventes que você pegou no jogo. Então ele sempre começa no 0, a não ser que o cenário que você estiver jogando fale o contrário. O marcador de wave dos zumbis começa sempre em 1, a não ser que o cenário que você estiver jogando fale o contrário. E o marcador de feridas. Então tem uns espaços de feridas que são nas pernas, nos braços e no cérebro. Então, cada jogador tem 3 de vida, podendo ser curado durante o jogo. E se você ficar ferido na perna, você não pode usar a carta de correr. Se ficar ferido no braço, não pode empunhar 2 armas ao mesmo tempo. E se ficar ferido no cérebro, morreu game over. Se um jogador morrer, o jogo é game over para todos. Nós temos no deck as cartas azuis, que você tem que colocar no mapa, na mesa, e você vai precisar ver qual que é o critério para poder colocar ela preparada. Então essa aqui 0 cartas para ficar preparadas, que você tem que descartar uma carta para ficar preparada. Tem algumas cartas que para preparar você tem que jogar alguma carta específica. E tem as cartas vermelhas, que é as cartas de evento. Então, diferente das cartas azuis que você coloca na mesa e precisa de algum critério para preparar elas, você joga a carta de evento e já tem um efeito imediato quando você coloca ela na mesa. Nós temos o deck de zumbis, então à medida que o jogo vai passando e os zumbis vão aparecendo, eles vão ficando mais fortes. Então aqui 2 zumbis, 3 zumbis e por último 4 zumbis. Então à medida que os pontos em waves vão aumentando, você vai adicionando cartas de zumbi de acordo com o número da wave que você tá. Então quanto mais você demorar para passar o cenário, mais complicado vai ficar de você conseguir finalizar ele. Você tem o deck de Scout, que seriam as cartas que você vai abrindo durante o jogo para poder adicionar elas no seu deck, ou não, né? Se elas não forem interessantes para você, você deixa lá. Não tem um limite de cartas que você pode deixar em Scout. Para adicionar cartas em Scout, você pode utilizar uma cartinha aqui. Quer ver? Aqui, esse personagem aqui acho que tem. Não, não tem. Deixa eu ver se esse aqui tem. Também não. Esse que tem. Aqui, essa aqui, Scout. Então você descarta essa carta para colocar 2 cartas em Scout. Então você vai lá em cima e simplesmente coloca elas lá. Se você quiser usar uma delas, você tem que descartar essa quantidade de cartas que está mostrando aqui em cima para colocar elas na sua área de jogo.
Então, se for uma carta azul, você coloca na área de jogo ela não preparada, dessa forma aqui. E se for uma carta de evento, você coloca ela direto na sua pilha de descarte. Cadê? Deixa eu pegar uma carta de evento aqui só para mostrar. Algumas cartas têm 0 de critério, como essa aqui. Então você já pode colocar ela na sua área de jogo e já colocar ela preparada. Uma carta que é destruída, você tira ela do jogo, tá? Poxa, cadê os eventos, gente? Esqueci, cartas de veículo. Então só pode ter um veículo preparado em jogo. Aqui é uma carta de evento. Então, se as cartas de evento tiver em Scout, você pagou as 2 cartas aqui para poder pegar essa carta. Então ela vai direto para sua pilha de descarte, tá? Então vamos lá. Inicialmente, como eu disse, a gente vai só olhar aqui o primeiro cenário, né? Então conta uma historinha aqui. Se você quiser seguir a sequência de cenários, você pode seguir, é como se fosse uma historinha, ou você pode jogar eles randomicamente aí da ordem que você quiser. Então aqui conta a historinha e fala que o objetivo desse cenário é terminar o turno com 6 cartas preparadas. Como que a gente faz o setup desse cenário? Então a gente começa o cenário com o marcador verde na Wave 1. Então o marcador verde na Wave 1, então fala o quê? Que você tem que adicionar um zumbi ao seu deck de cartas, né? Então aí você vira. E o nosso objetivo é ter 6 cartas preparadas. Então a gente embaralha e compra 5 cartas. Beleza, veio um zumbi. Então sempre que o zumbi entra, você tem que colocar o zumbi em jogo. Deixa eu colocar aqui essas cartas aqui para poder embaralhar elas. Você tem que colocar o zumbi em jogo e lidar com o zumbi durante essa jogada, essa mão de cartas que você tem. Então tem uma diferença nas cartas que é a seguinte: descartar um zumbi e matar um zumbi. A diferença é a seguinte: se você usar essa carta de correr e descartar um zumbi, ele vem para o seu descarte. Se você usar uma carta que mata um zumbi, então ele volta para o deck de zumbis. No caso ali eu usei o correr, então ele foi para minha pilha de descarte. Ok, vou colocar essa carta aqui. Vou preparar essa carta, já que ela não tem nenhuma carta de custo para se preparar. Vou colocar essa carta de comida aqui, vou preparar também ela. E vou descartar uma carta e vou preparar. Então, para passar do primeiro cenário, eu já tenho 3 cartas preparadas. No final aí da minha mão, eu tenho que ter 6 cartas preparadas. Então, vamos comprar aí as outras 5 cartas. Aqui, e 0 de custo. Então, ok. Aqui, e 0 de custo. Então foi muito fácil esse cenário. Aqui, e pago uma carta, acabou o cenário. Vou usar isso aqui para poder colocar uma carta em Scout. Acabou-se o turno, então tem 6 cartas preparadas. Acabou o primeiro cenário. Agora, caso eu não tivesse finalizado o cenário, como funcionaria? Eu preciso embaralhar minhas cartas, já que eu não tenho cartas mais para comprar. Então eu subiria para a Wave 2, adicionaria 2 zumbis ao meu deck, já que tem Wave 2, embaralho e compro 5 cartas.
Já veio os dois zumbis, então eu teria que lidar com eles durante essa mão de cartas, ou eles iriam me causar feridas. Tá, beleza. Vamos supor que eu não tivesse com essas duas cartas de correr, ou que não tivesse nenhuma carta de equipamento aqui para lidar com esses zumbis. Então, durante a luta, os zumbis me causariam dano, só que eu mataria eles também. Então, eles iriam pro deck de zumbis e eu ganharia 2 feridas. Aqui. Então, na perna e no braço. Ok, ficaria com 2 feridas. Então aí no caso eu usaria alguma carta aqui para poder me healar, ou usaria essa carta aqui, tiraria ela aí de jogo para evitar essas 2 feridas, enfim. Você tem que ir trabalhando com as opções que você tem na mão para poder tomar o mínimo, minimizar o dano o máximo que puder e evitar que fiquem cartas de zumbis no seu deck. Porque, por exemplo, eu tô lá com essas 2 cartas de zumbi no deck e tá lá na Wave 7, por exemplo. Então eu adicionaria 7 cartas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Imagina esse deck aqui com 7 zumbis. Então eu iria comprar a carta ali, ó. 5 cartas e iria vir bastante zumbis. Outra coisa importante a se notar é o seguinte: quando você tem uma carta com 3 zumbis em jogo, ela te causa 1 de dano mesmo assim. Só que quando você vai causar dano nos zumbis para poder matá-los, você causando 1 de dano, você causa 1 de dano somente em um zumbi, vai ficar mais 2 ali. Então você tem que causar mais 2 de dano para retirar essa carta de jogo. Ou você pode jogar uma carta de correr para poder descartar uma carta de zumbi daqui. Então, por que eu estou explicando isso? Porque algumas cartas elas te permitem causar 1 de dano no zumbi. Então, se você tiver com 3 zumbis, por exemplo, uma carta de 3 zumbis, essa carta não surtiria tanto efeito se você tivesse só ela para causar dano. Então, você teria que ter mais dano para poder conseguir evitar aí o dano desse zumbi. Então, é isso, galera. Espero aí que eu tenha ajudado com essas informações. Eu esqueci de falar da carta de skill, né? Que, igual por exemplo essa aqui, depois que você prepara ela, ela fica em jogo permanente. Então sempre que você acionar o gatilho aqui, você vai acionar o efeito da carta de treinamento. Então ela não sai de jogo mais não quando é uma carta de treinamento, tá? Então espero aí que eu tenha ajudado as pessoas que estão em dúvida nesse jogo. Ele é bem legal, então cada personagem aí tem o seu deck inicial com suas cartas, tá? Cada um tem suas características. E espero que se divirtam aí com o game aí, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta aí que eu tento responder da melhor maneira. Valeu aí, bom jogo.